E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia. Estamos entrando na nossa segunda aula do conteúdo de fisiologia humana, né? Onde nós estudamos os sistemas do corpo humano, tá, pessoal? E a aula de hoje é sobre o sistema digestório. E olha só, pessoal, a UEL adora cobrar fisiologia humana, tá? Fisiologia humana, evolução, ecologia, zoologia são assuntos que aparecem na primeira fase da UEL, tá bom? Lembrando que esse ano é fase única, tá? Então presta muita atenção, com muito carinho, em fisiologia humana nos sistemas. E aqui está um dos queridinhos dos vestibulares, que é o sistema digestório. Por ele ser um pouco mais simples do que o sistema nervoso, por exemplo, ele é bastante cobrado. Então, se liga aí. Bora de sistema digestório agora! E pessoal, essa aula será dividida em 4 tópicos. Primeiramente, nós vamos ver a anatomia, conhecer o sistema digestório, tá? Depois, nós vamos estudar de uma forma didática, em 3 fases, o sistema digestório, tá? É claro que no nosso corpo não existe essa divisão. Essa divisão quem faz é o ser humano para conseguir estudar, beleza? Então, depois de ver a anatomia, nós vamos estudar o sistema digestório alto, sistema digestório médio e o sistema digestório baixo, tá? Isso daqui só para ficar mais didático, beleza? Só que vamos começar do início, vamos de anatomia. Então, pessoal, vamos começar pela anatomia, né? O estudo do corpo humano, o estudo dentro do corpo humano, o estudo do sistema, o estudo dos órgãos internos, tá bom? Anatomia. E essa daqui é a carinha do sistema digestório. Eu sei, está um pouco poluído. Então vamos começar com calma, tá? Vamos começar devagar para a gente compreender todo o sistema digestório anatomicamente, beleza? Pessoal, a primeira coisa que é legal vocês saberem é que o sistema digestório, ele é uma abertura, ele é um conjunto, né, de tubos, de órgãos, tá? Que atravessa todo o nosso corpo, beleza? Então ele passa por todo o nosso corpo. Começa na boca, olha só, aí ele caminha, 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 caminha por dentro do nosso corpo e finaliza lá no ânus, tá? Então olha que interessante, é como se fosse, né, um cano passando por todo o nosso corpo, beleza? Isso é muito interessante do sistema digestório. Começa na boca e termina no ânus, beleza? Então vamos começar aqui, ó, em roxo. Aqui a boca, aqui tá presente os dentes, a língua, tá? E aqui, pessoal, tem um conjuntinho de glândulas aqui em amarelo que é muito importante vocês conhecerem, beleza? Tem essa glândula aqui, ó, na bochecha, chamado de glândula parótida, tá? Pessoal, aí tem um conjuntinho de glândulas aqui embaixo, tá? Que é a glândula sublingual, sub é baixo, né? Então é a glândula abaixo da língua. A língua aqui vermelhinha. Abaixo da língua, glândula sublingual. E aí, pessoal, tem essa glândula aqui, que é a glândula sub é embaixo, né? Submandibular, ou seja, que está ali representada, né? Tem o seu nome, porque fica na região da mandíbula, né? Abaixo da mandíbula, submandibular, essa daqui, tá? Pessoal, só lembrando que esse osso aqui na região do rosto, tá? É a mandíbula, não é a maxila. A maxila, pessoal, é esse osso aqui que fica próximo ao nariz, em cima, tá bom? Embaixo, mandíbula, em cima, maxila. Não chame a mandíbula de maxila, beleza? E tem aqui a glândula submandibular. Depois que a gente sai dessa região aqui da boca, né, a gente chega na faringe. A faringe, pessoal, é esse verde aqui, ó, faringe, beleza? Faringe, tá? A faringe é interessante, daqui a pouco eu vou falar mais dela. Depois da faringe, olha só, o alimento, ele percorre esse órgão, esse cano aqui, né, todo musculoso, chamado esôfago, beleza? Então, o alimento, ele passa pelo esôfago aqui, vermelho, até cair aqui no azul. O azul, pessoal, provavelmente é o órgão mais famoso do sistema digestório. Quem que é ele? É o estômago, beleza? Então, aqui em azul tem o estômago, tá? Depois do estômago, olha só, o alimento ele vai para o intestino delgado, que é esse azul que passa lá atrás desse laranja, tá? Ele passa lá atrás. E aí, ele é bem grande, pessoal, bem grande. Em média, aí tem uns 6 metros só de intestino delgado, que é esse azul claro, tá bom? Depois que o alimento passa, olha só, pelo intestino delgado, o alimento ele vai para o laranja, que é o intestino
grosso, aqui, ó, intestino grosso, né? Aqui, ó, intestino delgado, azul, intestino grosso, laranja. O alimento vai para o intestino grosso. Aí, depois de passar pelo intestino grosso, o alimento sai pelo ânus, beleza? E aí, pessoal, olha só. Você pode ter falado, ah, mas você não falou desses brancos. É porque, pessoal, esses brancos aqui são glândulas anexas do sistema digestório. Olha que interessante. Esse daqui é o pâncreas, tá? E lembrando que nós temos só um pâncreas, tá bom? Então é o pâncreas, não é os pâncreas. E também o fígado, tá? E aqui no fígado, ó, tem essa estrutura aqui, ó, essa vesícula verdinha que é chamada de vesícula biliar. Provavelmente você conhece alguém que tirou a vesícula biliar por ter se formado cálculo, né? Alguma pedra aqui, tá bom? Então, esse é o sistema digestório para vocês. Agora, pessoal, que vocês acabaram de conhecer a anatomia do sistema digestório e também as duas glândulas anexas ao sistema digestório, né, o pâncreas e o fígado, vamos para o tubo digestório alto, tá? Que é a porção mais alta do sistema digestório. O tubo digestório, pessoal, é formado, olha só, pela boca, pela faringe e pelo esôfago. Jaguar, eu preciso visualizar. Então, vamos lá. Formado pela região da boca, tá? Ó, região da boca. E aqui as glândulas, né? Parótida, sublingual e submandibular, região da boca. Também o tubo digestório alto é formado pela faringe, aqui em verde, ó, a faringe, tá? E também pelo esôfago, ó, esse cano musculoso aqui em vermelho, que é o esôfago, tá? Região da boca, faringe e esôfago formam o tubo digestório alto. Vamos falar então de cada órgão, de cada região, de cada estrutura dessa daqui. Pessoal, ainda em tubo digestório alto, tá? Vamos agora especificar um pouco mais as três regiões, tá? Que formam o tubo digestório alto. Então, esse aqui é o tubo digestório alto, né? Então, vou usar essa imagem aqui, ela vai ficar aqui para a gente poder se localizar, beleza? Então, olha só, vamos começar pela boca, pessoal. A boca, que é essa região roxa, tá? Primeira coisa importante, a digestão começa na boca, tá bom? Para o vestibular, tá? Leva essa informação. A digestão começa na boca, beleza? Onde começa a digestão? Na boca, tá? Na boca, pessoal, ocorre uma digestão, tá? Chamada digestão mecânica. O que é digestão mecânica? A digestão mecânica é a digestão que é feita pelos dentes, tá bom? Pelo remexer da língua do alimento aqui dentro da boca e também pela saliva, beleza? Tá? Então, quando você mecanicamente, né? Então, a partir ali do uso da força, da mastigação, da trituração dos dentes, da saliva, da língua remexendo todo o alimento na nossa boca, tudo isso é chamado de digestão mecânica, tá bom? E olha só, pessoal, que interessante. Tem dois tipos de digestão. Tem a digestão mecânica, tá? Que é essa que a boca faz, e também tem a digestão química. Na digestão mecânica, no ser humano, tem a presença dos dentes, tá? Da boca, da língua, beleza? E a digestão química, que ocorre em todo o nosso tubo digestório, tá? Em todo o nosso trato digestivo, essa digestão, a química, tá, pessoal? Ela tem a presença de enzimas, beleza? Mas vamos lá. Antes de tudo, eu estou falando aqui, sistema digestório, digestão, sistema digestório, e você pode estar se perguntando, o que é digestão? Pessoal, digerir, digestão, tá? Digerir é pegar uma molécula grandona e transformar ela bem pequenininha para o nosso corpo poder absorver, tá? E assim a gente ter os nutrientes para sobreviver. Então, por exemplo, você come o açúcar, né? O açúcar que você está comendo, ele é muito grande, então ele precisa passar por todo o nosso trato digestivo, tá bom? Para esse açúcar ficar menorzinho e o nosso corpo conseguir absorver, beleza? Então, isso é digestão. Vou repetir. Digerir é tornar moléculas grandes em moléculas menores, tá? Digerir é tornar macromoléculas em moléculas menores para ocorrer a absorção. Isso é digerir, beleza? Tá, então na boca ocorre a digestão mecânica. Fechou. Pessoal, o pH da nossa boca ele é neutro, ele é um pH 7, tá? Lembrando que o pH é uma escala que vai de 0, e quanto mais próximo de 0 estiver, mais ácido é, até 14. E quanto mais próximo de 14 estiver, mais básico é, tá? O 7 fica no meio. E o pH da nossa boca é neutro, o pH da nossa boca é 7, tá? Pessoal, na nossa boca tem uma enzima que é muito importante, que é essa enzima aqui, ó, o nome dela, ó,
amilase salivar, beleza? Amilase salivar, tá? Também chamada de pitialina, tanto faz, tá? Pode aparecer na sua prova como pitialina ou amilase salivar. Essa enzima amilase salivar ou pitialina, ela só funciona no pH neutro, no pH 7. Por isso que ela está na boca, né, pessoal? E a amilase salivar, ela faz a digestão, ou seja, ela quebra, né, torna menor o amido. Já igual, o que é o amido? O amido, pessoal, é um carboidrato, é um açúcar, tá? É um carboidrato grande, beleza? Então, olha só, a amilase salivar, a pitialina, faz a digestão do amido, convertendo na nossa boca o amido em maltose. Maltose, pessoal, é um açúcar menor, tá? Olha que legal. Então, guarda essa enzima, tá? Na boca, a amilase salivar. E aí, pessoal, depois que esse alimento está na boca, passou pela digestão mecânica dos dentes, passou pela digestão química por causa da amilase salivar, o amido foi transformado em maltose, tudo aqui na boca, tá? Esse alimento agora que está todo mastigado, babado, molhado, ele vai ter um nome, e o nome dele é bolo alimentar. Sabe, após que você já abriu a boca quando era criança, já viu uma criança mostrando aquela comida que ela mastigou na boca, né? Ou às vezes você faz até isso para brincar com alguém, né? Isso que você está mostrando depois de mastigar, 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 é o bolo alimentar. Então, pessoal, depois do processo de digestão aqui na boca, vai ser formado o bolo alimentar, beleza? E esse bolo alimentar, Jaguar, vai para onde? Esse bolo alimentar vai sair da boca e vai aqui para o verdinho. Quem que é o verde? Verde é a faringe, beleza? Então, o bolo alimentar agora, ele vai vir para a faringe. Jaguar, o que é a faringe? A faringe, pessoal, ele é um órgão comum, tá? Ele é um órgão comum para dois sistemas. Tanto para o sistema digestório, que é o que a gente está estudando, quanto para o sistema respiratório, que a gente vai conversar na próxima aula, tá? Então, olha que legal. Quem usa esse órgão, a faringe? Tanto o sistema digestório, ó, que vem para cá, quanto o sistema respiratório, que vem para cá, ó. Só que eu não desenhei ele para não ficar confuso o desenho, né? Só que o sistema respiratório também faz uso da faringe, por isso que ele é um órgão comum do sistema digestório e respiratório. Qual que é a grande função da faringe, né, pessoal? A faringe, olha só, tem a função de conduzir o bolo alimentar, que é o bolo alimentar feito na boca, até o esôfago aqui em vermelho, beleza? É só isso, só isso. A faringe conduz o alimento até o esôfago, beleza? Agora o bolo alimentar passou pela faringe e está aqui no esôfago vermelho, ó. Esôfago, tá? Olha só, pessoal. O esôfago, ele é um tubo, tá? Então, ele é um órgão tubular, ele é um tubo. Ele é um tubo formado por uma musculatura lisa, beleza? Ele é formado por uma musculatura lisa, tá? O esôfago, ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo, tá? Se você assistiu minha aula passada, eu falei do sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema nervoso involuntário. Ou seja, nesse momento, o seu sistema nervoso autônomo está controlando o seu esôfago sem você ficar pensando nisso. Por quê? Porque ele é autônomo, ele é involuntário, tá? Ele está funcionando sem a sua vontade, ele só está funcionando, tá bom? Sistema nervoso autônomo maravilhoso. Imagina se você ficasse pensando o tempo todo. Vai lá, esôfago, contrai. Vai lá, esôfago, relaxa. Vai lá, esôfago, contrai. Vai lá, esôfago, relaxa. Se você ficar controlando essa musculatura o tempo todo, não dá para você ficar vivendo assim. Então, o sistema nervoso autônomo faz isso de forma involuntária, tá? Pessoal, isso aqui é o que mais cai sobre o esôfago, tá? É o peristaltismo. Então, o esôfago, ele apresenta, ele possui o peristaltismo. O que é o peristaltismo? O peristaltismo são movimentos peristálticos. O que é o movimento peristáltico, Jaguar? O movimento peristáltico são movimentos que o esôfago faz de contração e de relaxamento. Contração e relaxamento da musculatura lisa. Ou seja, o alimento ele vai descer pelo esôfago até cair aqui no azulzinho, que é o estômago, que vai ficar para o tubo digestório médio, para eu falar dele, tá? Só que o alimento precisa chegar no estômago. Como que isso acontece? Isso acontece porque o esôfago ele fica contraindo e relaxando. Aí o alimento aqui, ó, que é o laser, ele fica descendo. Por quê? Porque a cada partezinha do esôfago contrai e relaxa e fica jogando o alimento para baixo até chegar no estômago. Bom? Apresenta peristaltismo, movimento peristáltico. O que é isso? Contrações e relaxamento da musculatura lisa do esôfago, tá? Peristaltismo, guarda isso que é importante.
Agora, pessoal, nós chegamos no tubo digestório médio. Então, passamos pelo tubo digestório alto e agora estamos no tubo digestório médio. O tubo digestório médio é formado pelo azul, que é o estômago, é formado por esse azul marinho, azul claro, azul bebê, enfim, por esse azul aqui mais claro, que é o intestino delgado aqui, ó, o intestino delgado, tá bom? E também é formado, ó, por glândulas anexas, que são essas brancas aqui, ó, que é o fígado, aqui o fígado, pessoal, o fígado, e também o pâncreas, aqui o pâncreas, ó, e o pâncreas, beleza? Tubo digestório médio, formado pelo estômago, pelo intestino delgado e pelo fígado e pâncreas, que são glândulas anexas ao sistema digestório, que são glândulas anexas ao sistema digestório. Então, vamos falar mais especificamente de estômago, intestino delgado, fígado e pâncreas agora. Então, vamos estudar mais especificamente o tubo digestório médio, tá, pessoal? E vamos começar por ele aqui, ó. Eu destaquei ele. O azulzinho, o maravilhoso, o mais lembrado quando se trata de sistema digestório. Estou falando dele, do estômago, tá? Vamos falar do estômago. Pessoal, o estômago aqui dentro dele, tá? Eu vou desenhar até para ficar mais visível, ó. Aqui dentro dele, dessa forma aqui, ó, está presente o suco gástrico. Aqui em amarelinho, ó, tá o suco gástrico, tá? Ó, aqui dentro, ó. Beleza? Então, o estômago, olha só, ele abriga o suco gástrico. Aqui o suco gástrico, tá? Beleza. Mas, Jaguar, do que é formado esse suco gástrico? Esse suco gástrico, pessoal, é formado por um ácido bem forte, tá? Chamado ácido clorídrico, tá? O popular HCl, ácido clorídrico, HCl, tá? Então, esse ácido é formado por uma molécula de hidrogênio, tá? E uma molécula de cloro, beleza? Ácido clorídrico, suco gástrico, beleza? Pessoal, geralmente as pessoas perguntam, Jaguar, por que o suco gástrico, por que o ácido clorídrico dentro do estômago não digere, né, não consome o próprio estômago? Sabe por quê? Porque dentro do estômago, dentro da parede interna, ou seja, dentro do revestimento interno do estômago, tem uma proteção. Essa proteção é o muco, tá? Então, por que que o ácido clorídrico não consome, não digere o estômago? Porque tem um muco protetor, um muco que protege o revestimento interno do estômago. Olha que interessante, tá? Já vi isso aqui cair em provas de vestibular, beleza? Tá. Pessoal, o que é legal a gente saber do estômago? É no estômago que começa a digestão, ou seja, transformar moléculas grandes em moléculas menores para serem absorvidas. É no estômago que inicia a digestão das proteínas. Então, vamos com carinho, vamos com calma. Na boca, inicia-se a digestão dos carboidratos, lá do amido, a partir de qual enzima? Amilase salivar. Então, amilase salivar está lá na boca, pH 7, digestão de carboidrato, digestão de amido. Ponto. Estômago. No estômago, o pH é ácido, tá? É ácido 2,2, beleza? E a enzima aqui é esse nome, ó, pepsina, tá? Ó, pepsina, proteína, pepsina, pepsina, proteína, tá? Pensa lá, proteína, Pepsi. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se você lembrar isso na hora da prova, já tá bom, tá? Proteína, Pepsi. Pepsi, proteína. Pepsina, proteína. Proteína, pepsina. Então, a enzima que faz a digestão das proteínas aqui no estômago é a pepsina. Agora, vem comigo, olha só. Qual é a enzima do estômago? A principal enzima do estômago aqui é a pepsina, que faz a digestão das proteínas. Então, as proteínas iniciam a sua digestão no estômago, tá? Como que essa pepsina está ativada no estômago? A pepsina está ativada no estômago porque o pH é ácido. O pH é em torno de 2,2, 2,4. Fechou? Então, galera, vai chegar aqui o bolo alimentar feito lá na boca e aqui vai ser digerido as proteínas a partir da pepsina, tá? Depois que ocorrer a digestão aqui no estômago, beleza? Esse produto, né, esse alimento, ele vai continuar, tá? Ele vai vir aqui para esse azul claro, ó, beleza? E agora, quando sai do estômago, não é mais bolo alimentar. Bolo alimentar é o que chegou.
O que sai é chamado de quimo. Quimo, tá? Quimo. Então, o que está saindo do estômago é o quimo, beleza? Tá, Jaguar, então o quimo vai sair do estômago e o quimo vai para onde? O quimo vai para o intestino delgado, tá? Intestino delgado, pessoal, bem grandão, ó, em torno aí mais ou menos 6 metros. 6 metros dentro do nosso, aqui da nossa barriga, né? Do nosso abdômen, muito grande, o intestino delgado, tá? E o intestino delgado, ó, ele tem 3 partes, tá bom? 3 partes importantes. Tem a primeira partezinha dele, que é o duodeno, e depois tem o jejuno e o ilho. De novo, essa primeira porçãozinha aqui que você está vendo, ó, é o duodeno. Olha ela aqui, ó, o comecinho do duodeno. Depois aqui, né, o que fica aqui no meio do intestino grosso, tá? É o jejuno e o ilho, beleza? Então a prova pode perguntar: quais são as partes que formam o intestino delgado? As partes que formam o intestino delgado é duodeno, jejuno e ilho. Duodeno, jejuno e ilho. Fechou? Vamos começar então pelo duodeno, tá? Olha só, o intestino delgado tem 6 metros, mas o duodeno tem apenas, pessoal, 25 centímetros, mais ou menos o tamanho de uma régua. Em relação a todo o intestino delgado, o duodeno, que é essa primeira partezinha aqui, ele é muito pequenininho, é só 25 centímetros. Mas ocorre uma cacetada de coisa aqui, pessoal. Ocorre muita coisa aqui, tá? Quando se trata de intestino delgado, a parte mais cobrada nos vestibulares, com certeza, é o duodeno. Então, vamos entender o duodeno, tá? Pessoal, sabe as glândulas anexas que eu falei para você, que é o fígado e o pâncreas? Vamos ver eles maiores, ó, o fígado e o pâncreas, tá? Essas glândulas, elas desembocam, elas liberam, tá, os seus produtos dentro do duodeno, beleza? Fechou. Então vamos começar pelo pâncreas aqui, ó. O pâncreas, pessoal, ele libera aqui no duodeno, ele joga dentro do duodeno um suco, o suco dele, o suco do pâncreas, o suco pancreático, tá bom? E esse suco pancreático, ele contém bicarbonato. Por que, Jaguar, que o suco pancreático tem bicarbonato? Cara, se liga, tá chegando um quimo aqui no duodeno, mega ácido. Por quê? Porque o estômago é mega ácido. Então precisa neutralizar, tornar esse quimo mais básico. Quem que faz isso? Quem que é responsável por transformar esse quimo que está vindo aqui do estômago mais básico? O suco pancreático, porque contém bicarbonato. Quem produz o suco pancreático? O pâncreas. Fechou? Então, olha só, suco pancreático contendo bicarbonato. Qual que é a função? Abaixa o pH do quimo. Olha que legal, que facinho, tá? Beleza? Além do bicarbonato presente no suco pancreático produzido pelo pâncreas, há também enzimas no suco pancreático, tá? Quais enzimas, Jaguar? Meu, tem várias enzimas, tá? Tem enzimas no suco pancreático que é responsável por digerir as coisas que estão dentro do núcleo das células, chamado de nuclease. Enzimas que digerem coisas dentro do núcleo das células, núcleo, nucleases, tá bom? Tem também aquelas enzimas, tá? Que são responsáveis por digerir carboidrato. Ah, igual a amilase salivar na boca, Jaguar? É, igual a amilase salivar na boca. Além dela, tem outras também, tá? Essas que digerem carboidrato são as amilases, tá bom? São as amilases, tá? Também tem aquelas que digerem proteínas. Ah, Jaguar, igual a pepsina no estômago? Igual a pepsina no estômago, tá? Só que essas que digerem proteínas, elas são chamadas de protease. Então, peraí, Jaguar, a pepsina é uma protease? A pepsina é um tipo de protease, sim, tá? A pepsina é um tipo de protease, sim. Além da protease, tem também aquelas enzimas que digerem gordura, tá bom? Essas, né, gordura a gente chama de lipídio. Lipídio, gordura, lipases. Lipases são as enzimas que digerem os lipídios. Então, vamos lá. Enzimas do suco pancreático: nucleases, amilases, proteases e lipases. Legal, né, pessoal? Então, esse é o suco pancreático. O que tem nele? Enzimas, tá? E também o bicarbonato. A prova pode perguntar o porquê que tem bicarbonato no suco pancreático. Porque para diminuir, para neutralizar, para baixar o pH do quimo que está vindo lá do estômago. Massa, né?
Então, esse é o pâncreas. Esse é o pâncreas e o suco pancreático que ele produz, tá bom? Além disso, tem também uma substância produzida aqui, ó, no fígado. Aqui, ó, no fígado, tá? Que substância é essa? É a bile. Jaguar, eu pensei que a bile era produzida nessa vesícula verdinha, que é a vesícula biliar. Não, não caiam nessa pegadinha, tá? A bile é produzida pelo fígado. Ué, mas e a vesícula biliar, Jaguar? A vesícula biliar é responsável por guardar, por armazenar a bile. Então a história é o seguinte: o fígado produz e a bile, a vesícula biliar, armazena. O fígado produz e a vesícula biliar armazena. Fechou? Tá. Então, o fígado produz a bile, a vesícula biliar armazena, tá? E o que é a bile? A bile, pessoal, é um emulsificante. Putz, que palavra difícil. Mas vem comigo, vem com calma, ó. O que é um emulsificante? Emulsificante é um detergente. O que o detergente faz? Não me responda que o detergente quebra a molécula de gordura. Não é isso que ele faz. O detergente, ele torna a gordura solúvel em água. Vamos lá. Se você mistura uma gordura, tá? Junto com água, não vão se misturar, beleza? O que o emulsificante faz? O emulsificante, o detergente, ele meio que vira uma ponte entre a gordura e a água. Ou seja, agora a gordura se torna solúvel em água. Por quê? Porque quem entrou na jogada foi o emulsificante, o detergente, tá bom? Então, por que você usa o detergente na panela gordurosa? Porque o detergente vai transformar aquela gordura, vai fazer com que aquela gordura na panela se torne solúvel em água. Assim, a água da torneira vai conseguir levar aquela gordura. A bile é um emulsificante também. Ela torna aqui no duodeno, tá? A gordura solúvel em água. Isso é um emulsificante. Não quebra gordura, torna gordura solúvel em água. Beleza, pessoal? Duodeno tem um monte de coisa só nesses 25 centímetros, né? Mas vamos então agora para o jejuno e para o ilho. Então, estamos no intestino delgado, né, pessoal? Aqui, ó, já falamos de duodeno, esses primeiros 25 centímetros. Agora, vamos aqui, ó, para esses últimos, né, praticamente 5 metros que sobrou aqui, jejuno e ilho, tá? Vamos falar deles juntos, tá, pessoal? Jejuno e ilho. Qual que é a função do jejuno e do ilho? A função é absorver os nutrientes. Ué, Jaguar, que nutrientes? Gente, os nutrientes que foram digeridos por todo o tubo digestório, tá? A história do tubo digestório é pegar moléculas grandes e tornar menores para o nosso corpo absorver. Então, até agora, o que eu estava contando para vocês é que as moléculas estavam sendo digeridas. Elas estavam passando por vários processos para tornar menorzinha. E aqui no jejuno e aqui no ilho, elas já estão menorzinhas. Então, o jejuno e o ilho que fazem a absorção dessas moléculas, desses nutrientes. Tá? Olha que interessante, beleza? Então é aqui, ó, aqui nesse meio, ó, no jejuno e no ilho que ocorre a absorção dessas moléculas, tá? Jaguar, por que ocorre essa absorção? Essa absorção, pessoal, ela ocorre porque existem células, essa daqui, ó, essa aqui é uma célula, tá? Existem milhares, bilhões de células dessa daqui, ó, no nosso jejuno e ilho que faz a absorção desses nutrientes, tá? Essas células, pessoal, olha só, elas têm aqui uma especificidade que são a membrana plasmática que parece esses dedinhos, tá vendo? Olha como que é a membrana plasmática toda cheia de voltinhas, parece um dedinho, tá? Como que é o nome desses dedinhos, né? Ou seja, dessas idas e voltas, né? Dessa especificidade da membrana plasmática dessas células do jejuno e do ilho. O nome disso aqui é microvilosidades, tá? Então, olha só, as células do jejuno e do ilho, e isso cai nas provas, as células do jejuno e do ilho apresentam microvilosidades, tá? Que é isso daqui, ó. Beleza? É essa especificidade das membranas, da membrana plasmática das células do jejuno e do ilho, beleza? Jaguar, qual que é a função das microvilosidades? A função, até coloquei aqui, ó, função é aumentar, flechinha para cima, aumentar a superfície de contato, tá? Ou seja, a absorção ocorre de forma muito melhor, porque existem a microvilosidade. Por quê? Porque a microvilosidade aumenta a superfície
de contato. Beleza, pessoal? Tá. E aí, pessoal, finalizando aqui no finalzinho, ó, chegando no finalzinho do ilho, né, do intestino delgado, o alimento, né, ele vai, ou o que sobrou do alimento, né, ele vai para o intestino grosso laranjinha. Só que o que vai para o intestino grosso laranjinha não é mais o quimo, e sim o quilo, tá? Então, o que está terminando, o que está saindo do intestino delgado e está indo para o grosso, para o intestino grosso, é o quilo. Então, vamos lá? Primeiro, bolo alimentar, tá? Depois, quimo. E por último, quilo, tá? Bolo alimentar, quimo, quilo. Fechou? Então tá. Então agora esse quilo, ele vai para o intestino grosso, tá bom? Então chegamos na última parte, tá? Que é o tubo digestório baixo. Olha só, passamos pelo tubo digestório alto, pelo tubo digestório médio e agora estamos no tubo digestório baixo, tá? E o tubo digestório baixo, pessoal, é formado pelo intestino grosso. Aqui, ó, esse aqui é o intestino grosso, tá bom? Intestino grosso, tá? Laranja. E pessoal, olha só, o intestino grosso, ele tem essa protuberância, tá? Aqui do lado direito, é do seu lado direito isso aqui, tá, pessoal? Ah, mas eu tô vendo o contrário, Jaguar. Você tá vendo o contrário? Mas isso aqui é uma posição anatômica, então o que você vê do lado esquerdo é o seu lado direito. O que você vê do lado direito é o seu lado esquerdo, fechou? E essa protuberância é a famosa apêndice. Ah, isso que é apêndice, Jaguar? É, isso que é apêndice, tá? Quando isso aqui, ó, tem uma infecção bacteriana, né? Isso aqui acaba inflamando, infeccionando, causando apendicite e a pessoa tem que até operar, né? Tem problema, Jaguar, viver sem apêndice? Não, não tem, tá, gente? Ela tem funções secundárias, ela auxilia no sistema imunológico, mas não é nada muito agravante não, tá? Então ela não tem uma função primária, ela tem ali funções secundárias, tá? Somente de auxílio, beleza? Apêndice. Olha só, o sistema digestório grosso, né? O sistema digestório grosso, perdão. O intestino grosso tem a apêndice, tem essa parte que sobe. Essa parte que sobe a gente chama de cólon ascendente, ascendeu, subiu. Aí tem esse aqui, ó, que ele é transversal aqui, ó, que é o cólon transverso. Aí tem essa parte que desce. Essa parte que desce é o cólon que desce, é o cólon descendente. Aí tem essa parte que parece um S, né? Meio sigmoide, né? É o sigmoide. Aí tem essa região aqui, ó, que já está próximo do ânus, que é o reto. Isso aqui é o reto, tá? E por último, o ânus, que é por onde sai as fezes, tá? Então vamos estudar um pouquinho o intestino grosso, que é a parte mais facinha do sistema digestório. Então, finalizando a nossa aula, tá? Esse é o último slide. E finalizando também o tubo digestório baixo, aqui o intestino grosso, tá, pessoal? Qual que é a função do intestino grosso? O que está chegando no intestino grosso, aqui, ó, o que está chegando aqui no intestino grosso, é o quilo, tá bom? O quilo, beleza? O que vai acontecer com esse quilo? Ele vai passar por uma grande, inúmera absorção de água. Então, Jaguar, o que acontece no intestino grosso? Absorção de água. O que acontece no intestino grosso? A absorção de água. Fechou? E aí, conforme o quilo vai passando aqui, ó, no cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, vai ocorrendo absorção de água, até ser formado as fezes, formação das fezes, que é o que a gente libera pelo ânus. Beleza, pessoal? Olha só que interessante. Intestino grosso bem simplesinho, absorção de água e formação das fezes. Tá, pessoal? Então, é isso. Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse sistema, que particularmente é um dos meus preferidos. Gosto muito dele. E não é só eu, não. As provas adoram cobrar sistema digestório. Um forte abraço, valeu, até a próxima. Fui!